assumiu nossas dores, veio viver como nós, santificou nossas vidas, cansadas, vencidas de tanta ilusão. Ele falou do teu reino e te chamava de Pai, e revelou tua imagem que deu-nos coragem de sermos irmãos. Ousamos chamar-te de Pai, ousamos chamar-te Senhor. Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. Ele mostrou o caminho. Então, bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos para meditar a palavra do Senhor, do Evangelho que a Igreja, na sua liturgia, nos oferece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Natal do Salvador do mundo, manifestado pela luz da estrela, sempre refugia e cresça em nossas vidas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em Lucas capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. É a narração da cura de um leproso, que aqui se diz a purificação deste leproso. Então, o Evangelho nos apresenta de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, como se dá este encontro de Jesus com este homem leproso, que tem atitudes muito fundamentais, atitudes, diríamos assim, necessárias para aproximar-se de Jesus, do mistério da sua pessoa. Em primeiro lugar, quando ele vê Jesus, o homem cai aos seus pés. E, caindo aos pés de Jesus, ele está justamente proclamando a divindade de Jesus. Não é apenas um respeito, não é uma reverência, mas é reconhecendo que, de fato, Jesus é Deus, porque fazia um pedido para que o curasse, então só Deus, né, poderia dar essa cura. Mas, como dizíamos, a palavra utilizada aqui é a purificação. Então, tens o poder de me purificar. Uma outra atitude deste homem, quando ele cai aos pés de Jesus, ele demonstra fé, mas também ele demonstra uma certeza. Tens o poder de me purificar. Né? E ainda uma outra atitude deste homem é a total liberdade que ele reconhece que Jesus tem. Se queres. Então, ele não está impondo a Jesus, o pedido dele não é uma imposição, mas, de fato, é um pedido para que se cumpra a vontade de Jesus, não a sua vontade. E aqui nós vemos a realização justamente da oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. E por isso a oração do Pai Nosso é o modelo, né, de oração. Nós, todas as vezes que vamos rezar, nós deveríamos ter essa atitude fundamental. Isto é, o reconhecimento da total liberdade de Deus para fazer a sua vontade, que mesmo que não coincida com a nossa vontade no sentido restrito, será sempre a melhor estrada para nós. Então, vemos aí essas atitudes fundamentais de fé, de confiança e de humildade. E aí Jesus estende a mão e toca nele. Aí agora vemos as atitudes de Jesus. Então, tocar no leproso
era se contaminar. Não só no sentido de contrair uma doença, mas também de contrair uma impureza. Porque aqui há uma diferença. Então, a doença, no aspecto físico, mas a impureza no sentido ritual. Então, Jesus estaria impedido, até mesmo de algumas práticas da religião, enquanto não se purificasse. Então, é muito interessante aqui esse dinamismo, né? À medida que o homem é purificado, Jesus se contamina, poderíamos assim dizer. Evidentemente que Jesus não ficou impuro, mas segundo a concepção, ele estaria impuro, impedido até mesmo de aproximar-se do lugar do culto e, naturalmente, de participar, né, das práticas, né, rituais. Então Jesus toca neste homem. Jesus poderia ter curado esse homem até de longe, não precisaria ter nem se aproximado dele. Mas é importante se aproximar-se de Jesus e tocar neste homem. E Jesus aqui manifesta a sua vontade. Vejam que o homem diz, se queres, né? Isso relacionado à vontade. E Jesus diz, eu quero, fica purificado. E o homem ficou imediatamente livre da sua lepra. Aqui Jesus faz uma recomendação, assim, um tanto curiosa, de não dizer a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote. Evidentemente, era impossível para este homem não dizer às pessoas que ele estava curado, porque ele não ia dizer com as suas palavras, ele ia dizer com o seu próprio estado. Não é? Então, por exemplo, você sabe que alguém está doente, e quando vê aquela pessoa reestabelecida, então ela não precisa nem dizer que está boa, que ficou curada. Então, Jesus diz aqui que não precisa dizer, porque o grande testemunho da sua cura será ele mesmo. Mas precisa ter um reconhecimento para que seja reinserido, né? Seja de novo acolhido nos vários ambientes, sobretudo da família, o ambiente da sociedade, os ambientes comuns. Porque sendo leproso, ele tinha sido excluído, tinha sido colocado para longe, por causa de todas aquelas implicações que nós sabemos muito bem. Mas o que é que acontece, mesmo não tendo, né, o Jesus pedindo que ele não fizesse isso, né, não comentasse, a fama de Jesus ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ele para serem curadas de suas enfermidades. E a conclusão do evangelho de hoje, no versículo 16, nos liga àquela verdade do Natal. Nós temos dito nessa semana que a última semana do Natal nos apresenta textos do evangelho que aparentemente, né, se a gente tiver uma visão um tanto superficial, nós poderíamos dizer que não tem nada a ver com o Natal. Mas pelo contrário, esta semana do Natal nos apresenta situações da vida pública de Jesus que confirmam, de fato, aquilo que foi anunciado no Natal. Nasceu para vós um Salvador. E este Salvador assumiu a nossa condição, como nós rezamos e como a própria revelação nos diz. Assumiu em tudo a nossa condição, menos o pecado. Mas assumiu, né? Então, esse texto, ele deixa muito claro que, de fato, Jesus assumiu, não assim, de um modo genérico, mas realmente. Vejam que Jesus toca no leproso, insere o leproso na vida em sociedade, e Jesus vai agora para o lugar do leproso. Isso é impressionante. Diz, ele, porém, se retirava para lugares solitários, né? Aqui literalmente desertos, onde o leproso deveria morar, onde o leproso deveria viver. Então, não é por acaso que nós dizemos, ele assumiu sobre si as nossas enfermidades, ele assumiu a nossa dor, ele assumiu o nosso lugar. Como tantos santos dizem, que quem deveria estar pregado na cruz
éramos nós, porque nós é que somos devedores, mas é ele que foi pregado na cruz, ou seja, ele assumiu mesmo a nossa condição, ele assumiu o nosso lugar. E assumindo o nosso lugar, para quê? Para nos conceder a graça de estarmos com ele no seu lugar, isto é, na comunhão com o Pai. Por isso que se diz que ele se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Então esta é a realidade do Natal. Isto é, Jesus que, assumindo o verbo que se encarnou, assumiu o nosso lugar, assumiu as nossas dores, as nossas enfermidades, como diz o profeta Isaías, carregou sobre si as nossas enfermidades. E aquele toque de Jesus é justamente esse encontro, o encontro da divindade que se encarnou com a humanidade sofredora que ele assumiu. Então Jesus, ao tocar no leproso, não apenas do ponto de vista ritual, se contaminou, mas ele assumiu a condição do leproso. Isto é, vai para o deserto, enquanto o leproso vai para a cidade. Então isso de fato é amor. O amor cede o melhor. O amor entrega o melhor do que tem. Então essas são as grandes lições do Natal. Como temos dito, muita gente pensa que o Natal já terminou. De forma nenhuma, né? O Natal ainda continua. Nós ainda temos alguns dias, até o próximo domingo, celebrando o Natal. E esta semana de uma riqueza incomparável. Por quê? Porque nós vemos a partir do Evangelho como o grande anúncio, a boa notícia que os anjos fizeram aos pastores, nasceu para vós hoje um Salvador, de fato se realiza. Isto é, Jesus é o Salvador, é aquele que nos purifica, aquele que nos reabilita, aquele que nos insere de novo na vida, é aquele que nos conduz assumindo a nossa condição e muitas vezes indo para o nosso lugar. Então isso é misericórdia, isso é amor, isso é bondade infinita de Deus, assumir o nosso lugar. Para quê? Para nos conduzir para o lugar que de fato Ele nos quer, que é a vida feliz, a vida realizada. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.